What do you mean you're firing me? I've gotten so close. Fala pessoal, aqui é a Trina, tudo bom? Como é que vocês estão? Como é que passaram o Natal de vocês? Feliz Natal, né? Primeiramente, obviamente. E será que a gente então acabou com um grande mistério do mijão na piscina? Sim, gente, hoje a Supercell lançou mais uma parte do episódio, né? No caso, o episódio 3, sobre as pessoas que estão fazendo xixi na piscina. No caso, uma pessoa específica, aparentemente, pelo que indica ali o episódio. E a gente também descobriu algumas coisas, né? Como, por exemplo, agora sabemos porque o último tiro do Pierce é o mais letal. Sim, o Pierce, ele usa o próprio xixi pra atirar nas pessoas. Então ele carrega ali, né, a munição, por isso que ele dá aquele time, né, de recarregamento ali durante o jogo com o seu próprio xixi. Pra quem não tá entendendo nada, nesses últimos 3 dias a Supercell lançou lá pra gente uma possibilidade de investigar alguns personagens e descobrir quem fez xixi na piscina. Isso tudo conectado ao novo personagem, o Pierce, que tem como foco ali salvar as piscinas do parque aquático dentro do Brawl Stars. E o interessante, obviamente, desse evento, que eu achei super bacana, pelo menos eu gosto muito dessas questões de detetive e tudo mais, então eu achei muito interessante esse evento, é que a gente podia conversar com os personagens e descobrir um pouco mais, obviamente, da lore do jogo e também a personalidade de cada um. Então foi super interessante porque a gente conseguiu conversar, por exemplo, com o Leon, com a Bonnie, com o Frank, com o Chester, com a Mandy, enfim, com o Feng também, outros personagens que estavam ali disponíveis para fazer um interrogatório. E a gente conseguiu entender mais ou menos como cada um funcionava, assim, o que eles pensam, sabe? Diálogos mesmo que eu achei super interessante. Então, sim, foram incessantes conversas com todos os Brawlers. Eu, pelo menos, fiquei horas nisso. Então, eu ia, conversava com o Leon, voltava, falava com a Mandy, aí a Mandy liberava um novo diálogo, sabe? Aquela coisa toda. Então, isso foi super interessante. Obviamente, você tinha que seguir uma trilha de conversa, mas você percebia que, por exemplo, quando você conversava, sei lá, um tópico com um outro personagem, por exemplo, a Colette ali, você tá conversando com ela, e aí ela fala que o Edgar tá devendo pra ela 99 moedas, uma coisa assim. E aí você vai atrás do Edgar, por exemplo, pede pra ele te dar essas 99 moedas, sabe? Porque você faz ali um acordo com o Colette e tudo mais. E é super interessante que em alguns diálogos você consegue, de fato, liberar algumas recompensas. Se eu não me engano, com o Chester foi o que eu mais consegui moedas e pontos de poder, bling também. Porque ele tava super, super suspeito nessa última. No caso, ontem, né? Eu tô postando esse vídeo dia 26, né? E editando ele no dia 26. Mas ontem, no dia 25, né? No Natal em si, a gente conseguiu ver que ele tava super suspeito. Tanto é que, sim, já vou deixando aqui minha ressalva. Eu votei no Chester como responsável por ter feito xixi na piscina, porque ele tava muito suspeito mesmo. E ele te dá várias recompensas porque ele vai tentando te subornar ali pra você não contar que, enfim, né, a Mandy tinha te contado que foi ele que fez xixi na piscina, né? Vale ressaltar que o interrogatório ele ainda tá disponível hoje no dia 26. Então, se você ainda não foi conversar com os personagens, enfim, tentar explorar essa parte do interrogatório, você ainda consegue ir lá conversar com os personagens, né, sobre isso e todos esses pontos. Eu vou inclusive deixar aqui no comentário pra vocês o caminho que eu fiz pra conseguir todas aquelas recompensas que eu falei com o Chester, né, os blings, as moedas, os pontos de poder. Fechou? Porém, nesses dias, obviamente, em que tava rolando os interrogatórios e tudo mais, o pessoal começou a levantar algumas teorias de quem poderia ser o verdadeiro mijão ali da piscina. Isso pensando, obviamente, que no último episódio a Supercell não deixa claro quem é que fez essa atrocidade, né? Já que eles tratam esse rolê como uma coisa super, super, super péssima, né? E aí eles não deixam claro quem de fato fez, né? Eles somente falam, tipo, nossa, tipo, é você. E finaliza ali o episódio, né? E a gente meio que teria que tirar as conclusões por nós mesmos de quem poderia ser.
Eu não sei se a Supercell vai lançar mais um episódio. Talvez eles... Vai saber, né? Eles lancem mais um pra dar a conclusão de quem de fato fez xixi na piscina, ou como é que vai ser esse anúncio em si. Mas eu vi, como eu falei, algumas teorias sobre quem poderia ter sido, né? Como eu disse, eu já voltei no Chester, mais pela questão dele ficar escondendo, né? E aí, quando eu cheguei e falei pra ele que foi a Mandy que me disse que ele tinha feito xixi na piscina, ele ficou todo nervoso, né? E até tentou me subornar ali por algumas vezes, que é o momento específico que você ganha as recompensas dele, né? Mas as pessoas também trouxeram outras teorias. Obviamente, o Chester, ele era o mais suspeito ali de todos e poderia ser que a Supercell só estivesse colocando ele realmente como se fosse uma certa miragem, assim, pra gente poder, de fato, votar nele. E é o que eu fiz, porque, né, de fato, ele estava muito suspeito, né? Mas também surgiram outras teorias, como o próprio Gilbert lá, né? O Gilbert, o personagem novo lá, que o pessoal até tava falando, né? Será que ele não pode ter uma habilidade que ele consegue se passar por outros Brawlers, sabe? Como se fosse um clone. Ou até mesmo porque acontece ali de você conversar com o Frank, né? E perguntar pra ele quem tinha feito xixi na piscina. E ele aponta falando que é o Frank. Só que aí quando você pergunta pra ele diretamente, você fez xixi na piscina? E ele responde falando que não. E aí então o pessoal também levantou essa questão, né? De talvez o Frank tenha de fato visto o Frank, né, na beira da piscina fazendo xixi, mas fosse o personagem novo, sei lá, que ele consegue gerar esses clones, talvez. Assim como lá no começo o Leon ele tava muito suspeito, e aí as pessoas também acharam que talvez pudesse ser o Leon responsável, né? Porque tem alguns momentos que você pergunta sobre a questão dos doces, porque tinha doces encontrados ali na cena do crime e tudo mais. E ele fala, né, sobre a questão dele ficar invisível, ele não tem um álibi, ele tava um pouco suspeito no começo, mas aí conforme foram liberando o diálogo com outros personagens, você consegue construindo uma narrativa. Mas o engraçado é que uma coisa que eu acredito que a comunidade como um todo tenha concordado é que os principais suspeitos eram o Leon, né? O próprio Gilbert, né? Gilbert, eu ainda tô aprendendo o nome desse personagem. E também o Chester. Fora o Pierce, que também foi considerado como um possível suspeito, mas pela questão de ele ser um personagem um pouco mais egocêntrico, sabe? Que talvez ele tivesse causado isso dentro do parque para quando ele resolvesse a situação, ele fosse ser, sabe, o mais de todo o rolê, sabe? Então, teve sim essa possibilidade também levantada, mas acredito que, pelo menos pra mim, os principais suspeitos também eram de acordo com o que a comunidade levantou, sabe? Seria ou o Leon, ou o Chester, ou o personagem novo. Mas, como o personagem novo ainda não lançou, eu fiquei meio assim, sabe? De talvez indicar que fosse ele, porque eu não tenho como saber, sabe, se a habilidade dele realmente é essa, porque se fosse, faz muito sentido essa teoria, entendeu? No fim das contas, eu acabei votando no Chester mesmo. E eu também queria saber de vocês, assim, tipo... O que vocês acharam do evento? Vocês também curtiram? Eu gostei muito, cara. E outro ponto também que eu queria saber de vocês. Vocês têm outras teorias? Vocês acham que pode ter sido, sei lá, o Doug? Que ele também tava esquisito, né? Num determinado momento ali do interrogatório. Pode ter sido ele, por exemplo? Ou vocês acham que pode ter sido qualquer outro personagem que não está ali entre eles? Sei lá, seria um outro novo personagem que a Supercell vai lançar? Não sei. Me conta se vocês têm também teorias aqui embaixo pra gente discutir esses pontos. Se, por exemplo, qual também foi o personagem que vocês votaram? Porque, pelo que eu entendi, independentemente do personagem que você votar ali na hora de encerrar mesmo o evento, você vai ganhar uma caixa do piercing. Então, eu já liberei minha caixa do piercing lá. Não ganhei o piercing ainda, mas estou em busca disso. E aí, quando tiver atualizações, eu também posto aqui pra vocês, beleza? Me deixa aí nos comentários, então, gente. Fora isso, valeu por assistir o vídeo até aqui. Um beijo, né? Até o próximo vídeo. Deixa seu like, comenta, que isso me ajuda pra caramba. E também se inscreve, fechou? Valeu!